Parece que a atuação contra o Cruzeiro não era só um caso isolado. Infelizmente, a gente teve mais um jogo muito ruim. Eu diria que um jogo até pior no empate 1-1 contra o Central Córdoba. O resultado até foi melhor, né? Porque não perdeu. Mas não perdeu muito porque o time do Central Córdoba não tentou ganhar. Depois que fez o gol, o Central Córdoba basicamente parou de atacar. E o Flamengo também deu uma mudada de postura, mas não o suficiente. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo, eu até separei aqui alguns tópicos, porque realmente, de cabeça, eu acho que vai ser difícil lembrar tudo. A primeira coisa que me irritou muito foi essa questão da postura. Né? Depois do gol, o Flamengo muda o ataque, né? Consegue em alguns momentos pelo menos ficar com a bola, porque no segundo tempo o Central Córdoba ficou mais com a bola do que o Flamengo. Isso por si só já é inacreditável num estádio que não tinha pressão, não era, nossa, estava um clima absurdo, não tinha nada disso. O Flamengo simplesmente estava jogando pior. Né? Isso pra mim é inaceitável. Mas enfim, nesse momento o Flamengo consegue ficar mais com a bola. Mas ainda assim você vê que não tem um senso de urgência entre os jogadores. É jogador andando, é jogador se posicionando assim, devagar. Aí olha pro lado, olha pro outro. A postura dos jogadores do Flamengo está ridícula. Cara, eu fico assim. É inacreditável, porque o time até muito pouco tempo jogava bem e agora tá isso. E eu tenho aqui algumas teorias de por que isso tá acontecendo. Eu acho que essa questão de postura passa sim pelo Felipe Luiz. Eu gosto muito do Felipe Luiz, eu sempre defendi o Felipe Luiz, mas a gente tem também que olhar para o que está acontecendo. O Flamengo jogando esse jogo horroroso que jogou ontem e o Felipe Luiz passa o jogo inteiro na beira do campo assim. E não faz nada. Aí troca, tira o Pedro. E eu vou falar mais sobre o Pedro já já. Mas e aí, muda taticamente? Ninguém acerta nada. Gerson não acerta nada. Pulgar não acerta nada. O Wesley uma íngua. E ele vai mudar lá já quando os caras já empataram. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. E eu acho que a postura dele falta. Falta o Felipe Luiz ser o cara que cobra, ser aquele cara. É um saco ficar falando dele, porque parece realmente viuvismo. Mas tem que falar dele, do velho. Falta o treinador ter a postura do Jorge Jesus. De, pô, tá indignado. De você olhar um jogo como o de ontem, você olhar o treinador e o treinador tá indignado que nem você tá em casa. Mas não é o caso. O Felipe Luiz tá ali, com a mãozinha na boca, sem fazer nada, né? Eu até entendo, assim, fazendo aí um advogado do diabo, que, cara, quando seus jogadores principais, Gerson, não acerta nada, Pulgar, num jogo ruim, o próprio Arrascaeta perde um gol ridículo, fez um gol também, mas perdeu um gol ridículo. Você vai mudar o quê? Você vai botar o Alan na esperança que o time vai melhorar? O Flamengo não tem jogadores de meio campo na reserva. Jogadores de meio campo que o Flamengo bota é Luiz Araújo, é Gonzalo Plata, que ontem nem foi pro jogo. Então, realmente, assim, opções no meio campo não tem. Eu até entendo isso. E quando os jogadores que teoricamente são os melhores não conseguem acertar um passe de meio metro, fica muito difícil pro treinador. Agora, a postura dele tem que ser outra. A postura dele na beira de campo, de ficar com carinha de bunda, não dá. Isso aí não dá. Eu acho que o Felipe Luiz precisa mudar isso urgente. E se ele não tem, porque às vezes o cara não tem. Realmente, esse espírito, né? Não é dele de ficar reclamando, de ficar em cima, de ser esse cara mais vocal. Ele pode trazer alguém para a comissão. Ele pode trazer um cara para ter esse papel, sabe? Assim, um cara que tenha esse objetivo de trazer esse espírito pro time, porque isso é muito importante, cara. Isso parece que é pouca coisa, mas futebol muitas vezes é mais isso do que tática. A gente pode ver, inclusive, o que era, né, o futebol brasileiro até vir o Jorge Jesus. 90% dos treinadores eram treinadores do vamos lá, do discurso, da motivação, do que treinadores geniais taticamente. Né? Então, eu acho que isso é importante também. Eu não estou dizendo que eu quero o Renato Gaúcho no Flamengo, mas eu acho que é importante ter essa virtude. E o Felipe Luiz está mostrando, pelo menos que por enquanto não tem. Ele é muito jovem. Eu acho que ele vai evoluir, eu acho que ele é um bom treinador, mas nesse momento ele está muito mal nesse sentido. Muito mal. A parte técnica eu já falei, né? Ninguém acerta nada. Ninguém acerta um passe de meio metro. E aí eu fico pensando, porque tem aquela máxima de quando ninguém acerta nada, é porque o coletivo está mal. E por que o coletivo do Flamengo está mal? Né, assim, não faz muito sentido. O Flamengo vinha jogando bem, o Flamengo deu a goleada lá no Corinthians, 4-0, vinha de bons jogos. Pô, ou então eles dominavam o adversário. O que aconteceu nesses últimos jogos? E eu acho que tem um fator aí que é preponderante.
Aí você vai falar, pô, Heitor, calma aí. Mas eu acho que o problema passa um pouco pelo Pedro. Calma, deixa eu explicar. O Pedro nunca vai ser um problema. O Pedro é sempre uma solução. O Pedro é o cara que faz gol. O Pedro é um cara, pô, decisivo demais. O Pedro é um cara que, taticamente, é super importante para fazer um papel de pivô, de segurar a bola no ataque. Agora, o Felipe Luiz montou um time que faz pressão, que dificulta a saída de bola do adversário e que joga compactado. E o Pedro não tá conseguindo fazer isso. Acho até normal, pela questão da lesão e tudo mais. Eu nem esperava que o Pedro fosse estar jogando nessa altura do ano. Sendo muito sincero, eu achava que o Pedro ia estar ou voltando ainda, ou se já tivesse voltado, jogando um jogo ou outro. E para mim passa por isso. Eu acho que o time do Flamengo, nesse momento, joga pior com o Pedro em campo. Então, mas ele fez no jogo contra o Corinthians, o Flamengo ganhou de 4-0, o Pedro foi titular. Foi. Esse jogo sim. Mas o jogo contra o Juventude, que o Flamengo goleou também, o Pedro veio do banco. O placar acontece com o Pedro fora. E todos os outros bons jogos do Flamengo, antes desse do Corinthians, ainda não tinha o Pedro. E desde que o Pedro chegou a ser titular, se eu não me engano, foi esse jogo do Corinthians, depois o jogo contra o Botafogo, da Paraíba, e agora Cruzeiro e Central Córdoba. Eu acho que nesse momento o Pedro titular não está funcionando. E aí que fique claro, isso não é uma crítica ao Pedro, isso é uma crítica ao Felipe Luiz. Porque se o Flamengo só vai conseguir jogar de uma forma e essa forma não encaixa o Pedro, que é talvez o melhor jogador do time, tá tudo errado. O Felipe Luiz tem que pensar uma forma que o Pedro consiga jogar e que o Flamengo jogue bem. Mas, assim, é nítido. Você vê o jogo, você vê que ele e o Arrascaeta ficam completamente isolados. Né? O time não consegue encontrar troca de passe, não consegue encontrar os dois porque eles estão longe, porque eles não voltam com tanto ímpeto. E eu acho que isso é uma orientação do Felipe. Você vê que eles não voltam. O Flamengo joga com 2 linhas de 4 e os dois lá na frente. E aí, quando, até por não serem muito dotados fisicamente, eles ficam mais assim, tentar receber uma bola lá na frente, e é isso. E isso está prejudicando muito o Flamengo. O Flamengo está jogando mal muito, eu acho que por isso. Quando entra o Juninho no segundo tempo, o Flamengo é até a pior fase do Flamengo. Mas eu acho que por outros motivos. Porque você vê que o Juninho pelo menos rouba algumas bolas, você vê que o Juninho se encaixa nessa filosofia tática do Felipe Luiz. Por mais que ele seja infinitamente pior do que o Pedro, não tem nem comparação. Aí alguns jogadores que, assim, não tem nem o que dizer da atuação que tiveram ontem. Para mim, os piores foram o Gerson, porque além de errar tudo, é uma falta de vontade que eu fico, meu Deus do céu, não é possível. Voltando andando. Teve uma hora que ele perde uma bola e ele fica se lamentando. E aí, tá 2 linhas de 4, ele era o cara da segunda linha. Tava o Wesley fazendo aqui e ele aqui. Em vez dele voltar pra marcar, não, ele fica reclamando. Perdi a bola. Que saco, cara, perdi a bola. Meu Deus. E o Central Córdoba atacando. Cara, isso não existe. Isso não existe. Cara, isso é uma coisa que me deixa maluco. Essa postura deles me deixa maluco. O Wesley também, eu acho que tem que vender logo. Porque caiu muito. Eu, sinceramente, acho que o Wesley, ele conseguiu evoluir muito em alguns aspectos. Ele carrega a bola bem, ele é rápido, defensivamente ele é muito bom. Agora, ele ainda é um jogador que na parte ofensiva não faz nada. Porque ele chega lá na frente, ele não sabe cruzar, ele não sabe finalizar, ele não toma a decisão certa. E aí? Mas ele conduz a bola até lá na frente, chega lá na frente e toma a decisão errada. Do que adianta? E a sensação que eu tenho é que o time do Flamengo, a principal jogada ofensiva do Flamengo hoje em dia, é essa descida do Wesley. E eu digo mais, eu acho que a maioria dos treinadores faria isso, porque os treinadores olham e falam, um cara que carrega bem a bola, consegue chegar no fundo. Só que ele chega no fundo e toma a decisão errada, então não adianta de nada. Eu acho que a melhor coisa é vender o Wesley logo. Aproveitar que ele tá valorizado, vende ele logo, garante um dinheiro bom, porque ele não tá jogando mais tão bem. Daqui a pouco, se ele desvalorizar, ferrou. O Flamengo vai ter que ficar com ele sem acertar cruzamento nenhum. Aí já viu. Danilo também, jogo horrível. Léo Pereira, perdido. Uma fase muito ruim que o Léo Pereira vive. Você vê que até tá azarado, porque com a mão lá atrás o juiz foi marcar pênalti. Por sorte, o VAR anulou aquele pênalti. Mas jogo muito ruim, cara. Jogo muito ruim. Eu acho que ainda dá pra classificar. Eu acho que ainda vai classificar, no caso. Que dá pra classificar, a gente sabe que dá. Mas eu acho que vai classificar. Eu acho que em casa, com uma corda tão no pescoço,
Eu acho, sim, que o Felipe Luiz vai tomar decisões ou achar uma alternativa para jogar com o Pedro, ou de repente não usar o Pedro, né, no início do jogo, fazer de uma forma que o Flamengo pareça mais com o Flamengo que jogou a maior parte da temporada até aqui do que esses últimos jogos. E acho que o Flamengo ganha aí por uns 2, 3 gols de diferença no Maracanã contra a LDU e depois ganha do Táchira também. E assim pode passar até em primeiro, porque ficaria um empate triplo entre Córdoba, LDU e Táchira. O Flamengo deu muita sorte. E Táchira, desculpa. Flamengo, LDU e Central Córdoba. O Flamengo deu muita sorte que o Táchira fez 2 gols no jogo contra a LDU, o que fez a LDU ficar com um saldo bem menor do que ficaria se não tivesse tomado esses gols. E dá uma chance muito boa pro Flamengo ainda. Apesar de tudo, né, era um jogo que o Flamengo precisava ganhar, porque se ganhasse aí realmente ficava numa posição muito confortável. Agora tá numa situação complicada, porque é isso. Precisa ganhar e precisa de saldo de gol. E, enfim, agora é faca no pescoço mesmo. Mas eu ainda acho que vai passar, né? Mas precisa mudar o jogo urgentemente. Porque se jogar como jogou esses últimos 2 jogos, não ganha nem do Bangu. Esse é o problema. Curte, se inscreve, segue aí, comenta o que você achou do jogo, desabafa aí nos comentários. Sei que tá complicado.